Bom, pessoal, essa questão aqui é a questão do Enem de 2020, de número 137 da prova amarela. Então vamos aqui para o enunciado. Essa questão ela trata exatamente de projeção ortogonal, ok? Então, antes da gente ler o enunciado, o que é uma projeção ortogonal? Projeção ortogonal é exatamente quando eu ilumino um objeto, né, perpendicularmente, ou seja, fazendo 90 graus, em relação a qualquer plano, né? A sombra projetada desse objeto é exatamente a projeção do objeto, da sombra, né? Que a gente vai chamar de projeção ortogonal. Então, se você for observar aqui nas alternativas, a gente você já tem aqui uma noção do que seria. Então, aqui, se eu iluminar o objeto aqui no sentido aqui indicado, eu vou ter uma sombra aqui nesse plano, né? Você está vendo? E aí isso se repete para esses três planos aqui, que aqui ele pode chamar de plano A, plano B e aqui ele pode chamar de plano C, ok? Então o que é traduzindo essa questão, o que é que ele diz? Ele diz aqui, ele vai contar uma história que nos jogos são desenvolvidos, né? Esse objeto aqui tridimensional, ok? E ele vai querer saber qual é a projeção ortogonal correta desse objeto, exatamente nesses três planos aqui. De uma maneira bem prática, você vai ter que analisar a questão do alinhamento dessa sombra, ok? E observar se a sombra está correta. Então vamos aqui analisar item por item. Se eu for analisar aqui o item A, eu vou observar aqui o alinhamento dessa sombra aqui, ele não bate com o alinhamento dessa sombra aqui, ó. Você está observando que essa figura aqui, ó, ela está desalinhada, está totalmente desalinhada, ok? Então essa alternativa ela é falsa. Vamos aqui voltar aqui para o item B. Então aqui no item B nós temos aqui também um desalinhamento na sombra, ok? Então também não é correto. Vamos aqui agora para o item C. Se você for observar o item C, elas estão alinhadas. Está todo mundo alinhado, né? Só que as sombras, pessoal, ela não bate, ok? Se você for observar aqui, eu vou pintar agora aqui de vermelho. Quem é a sombra que não bate? Olha, se você observar aqui a sombra que está em vermelho, ela está batendo aqui, ó, ela vai ficar perfeita, ok? Nessa parede. Agora, se você for observar aqui a sombra que, se eu iluminar aqui de verde, ó, desse lado aqui, se você for observar, a sombra está ao contrário, ok? Exatamente nesse ponto aqui era para ter uma área de sombra. Então também essa alternativa é falsa. Se você for analisar a letra D pelo mesmo modo, essas sombras aqui que eu vou indicar agora pelo verde, pela cor verde, ela está exatamente também trocada. Observe que a sombra que eu teria que ter aqui era exatamente essa que eu vou pintar aqui de verde, ó. Era essa sombra aqui, que é mais ou menos um L nesse sentido. A alternativa correta, no caso, é a letra E. Por quê? Primeiro, todo mundo aqui está perfeitamente alinhado, ok? E as sombras estão todas corretas. Se eu pintar aqui de vermelho, eu vou ter exatamente essa sombra aqui que eu estou pintando de vermelho. Se eu pintar aqui nesse sentido aqui, ó, de amarelo, você vai observar lá também a sombra amarela lá. E por último, para finalizar, eu vou aqui fazer uma iluminação aqui de preto aqui em cima, ó. Quando você ilumina ele de cima para baixo, você vai ter exatamente essa sombra aqui. E o alinhamento? O alinhamento está totalmente correto, tá bem? Então, se você ficou com alguma dúvida na resolução ou tem dúvida nesse tipo de assunto, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu tiro sua dúvida com todo prazer, tá bem? Até a próxima!